Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Gabriel Privilati. E Rodrigo Balbino. Até que enfim esses vagabundos voltaram. Os caras... Férias do podcast. A galera mandando aqui, cadê o elenco? Gravei episódio sozinho, já cadê o elenco da série? Eu falei, eu demiti o pessoal, mas já recontratamos de novo. Não pagou, a gente faz greve. Mas é isso mesmo. Boa, era pra estar em greve desde a primeira temporada, né? Eles pararam pra pensar, eu sumi junto com o Bobino, né? Eu saí, o Bobino também, então... Boa, bem levantado. Foi muito bem colocado a princípio. Mas que bom que não temos o Marcos aqui hoje, né? Também, querendo ou não, né? Tem um balanço, né? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Episódio de hoje, antes de começar o episódio de hoje, na verdade, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é distribuidora da Checkmarx do Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, lá no nosso canal do YouTube e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. Vale lembrar também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. E se você precisar abrir sua empresa ou um brigade de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. E lembrar também a Gold Security, que é especializada em Application Security e desenvolvimento seguro. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E lembrar ainda, né, do nosso novo parceiro, a Alura, que eles estão agora, vou pegar minha colinha aqui, ó, eles estão com a campanha agora da Imersão Java. Então, abrirão as inscrições a partir do dia 8 de março até dia 26 de março. Então, vai ter um período ali de você se inscrever. No dia 24 de março, haverá uma live de abertura, né, para você entender ali o que vai acontecer, como será essa imersão. E terá um período de aulas ali de 4 dias, do dia 27 de março ao dia 31 de março. Eu sei que é bastante data, mas acompanha no link aí que fica mais fácil. Em resumo, gente, são 5 aulas imersivas, online e gratuita, com desafios práticos para construir o seu primeiro projeto em Java, né? Adicionar no seu portfólio, colocar no seu currículo, dar um upgrade aí, tá? Eu acho que é uma excelente, minha opinião, é uma excelente oportunidade para progredir na carreira de uma maneira geral, criando uma aplicação do Java, uma aplicação do zero, numa linguagem muito utilizada, muito popular, que é o Java. Inclusive para a galera que é de segurança. Falta um pouquinho aí do que a gente fala, né? O pessoal não sabe desenvolver, não conhece código e tal. Tá aí uma oportunidade para você ver uma aplicação, fazer uma aplicação ali do zero, ver ela funcionando ali e ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Para você fazer a parte de Application Security ainda melhor, acho que dá uma guinada aí na sua carreira. Vale destacar que é gratuito, tá? Você não paga nada pela imersão Java lá na Alura. Mas se você quiser pagar alguma coisa, né? Tem 10% de desconto aí nos cursos da Alura na plataforma com o nosso código, é só acompanhar o link aí também nas plataformas. Bom, tem uns dias terá meia hora só de patrocínio aqui. Amém. Mas por enquanto são só 3 minutos. Pessoal, episódio de hoje a gente vai começar falando, na verdade é uma série, né? A gente tá abrindo a série agora. Serão divididos aí em alguns 4, 5 episódios, a gente vai analisar ainda, mas vai ser uma série na sequência, que a gente vai falar de um projeto da OASP, né? O OASP que tem vários projetos fantásticos, mas tem um específico, que é o OASP Secure Coding Practices, ou Boas Práticas de Código Seguro, Desenvolvimento Seguro. Basicamente é um checklist com algumas questões ali de segurança que você pode ou deve considerar durante o seu desenvolvimento, durante o seu ciclo de desenvolvimento, a questão de defesa, né? Prevenção com relação a alguns ataques, alguns bugs e, enfim, vulnerabilidades em geral. Essa série, ela foi uma dica, daqui a pouco a produção pega aqui pra gente, mas ela foi uma dica, na verdade, uma sugestão de um ouvinte nosso. Daqui a pouco a produção pega o nome do ouvinte aqui para comunicar e agradecer aí pela sugestão. Mas enfim, deixa eu começar essa série hoje. Link do projeto da OASP também está na descrição do vídeo aqui lá no nosso site. Mas a ideia é a gente começar por essas práticas. São 14 práticas ou 14 categorias, né, que eles começam ali. E a primeira delas, ou nas 3 primeiras que a gente vai dar uma pincelada para vocês aqui hoje, a ideia não é a gente ler, né, o checklist ou ler o documento num podcast, não faz sentido. Mas é falar um pouquinho dessas práticas, né, e abordar aí, de repente trazer exemplos, coisas que a gente possa ter vivido. Então a primeira delas que eu queria que os meninos começassem aí... Antes de você começar, ouso dizer que isso daí, cara, você vai resolver no mínimo 80% dos seus problemas, mano. Com a primeira, né? Não, com tudo aqui. A primeira já chega arregaçando já.
Se você for ver, ele cobre muitas vulnerabilidades. E quando a gente estiver falando, vocês vão ver. Vai entrando, vai aprofundando. Mas Boa. Isso daqui é o santo grau do desenvolvimento seguro. Boa, boa. Inclusive, ó, a produção já levantou aqui, o nome do ouvinte que trouxe essa sugestão pra gente é Beto. Não tem mais nome completo, mas ele tá como nome de Beto, lá na nossa comunidade do Discord, inclusive. Então, participe da comunidade, você pode dar sugestões, pode vir participar do podcast, como foi o caso do episódio passado com os ouvintes, enfim. Acho que a ideia da comunidade, o que a gente tá construindo aqui é exatamente isso. Mas vamos lá. Primeiro item ali, né, que é a categoria, né, de boa prática de programação segura, é validação dos dados de entrada. Que o Rodrigo falou, né? Você fazendo isso aqui, 80% dos seus problemas você vai resolver. Eu diria que só com esses, 80% dos problemas já resolve. É verdade mesmo. Inclusive, em uma apresentação da UASP aqui em São Paulo, que eu fui também, eles falaram exatamente isso. Validação de entrada e validação de saída já é 90%. Cara, foi um pouco mais. 90% dos problemas que a gente tem hoje de ataques e aplicações. Né? Eu nunca esqueço minha primeira aula de algoritmos, mano. E a professora explicando lá os conceitos. Era uma professora, inclusive, Neia. Jamais esquecerei. Grande Neia. Grande Neia. E ela mostrou um exemplo teórico que era assim, ó. Todo algoritmo tem entrada, processamento, saída. Uma função, um método. Mano, é isso. A essência da programação é essa. Alguma coisa entra para ser processada e gerar um output qualquer que seja. É isso. Programação resume-se a isso. E quando você fala de entrada, é o básico para o processamento do seu algoritmo ou de qualquer função, método, linguagem, etc, etc, etc. Então, validar essas entradas, literalmente, né, acerca de algumas coisas que a gente vai comentar aqui, é crucial para evitar problemas no seu processamento. E o processamento em si, aliás, problemas em si que possam ser bugs, né, falhas do processamento por si só, ou exploração, né, no caso de vulnerabilidades e coisas do tipo. Então eu queria pegar um item aqui, um que eu gosto muito, e é um negócio, mas assim, é muito difícil implementar isso nas linguagens. O Rodrigo, que desenvolveu o código, sabe. É um negócio absurdo de fazer, é muito difícil. Eu vou começar com isso porque assim, é pra galera sentir que segurança não é fácil. Tá? Então eu vou pegar um item específico aqui do checklist, ó. Validar o tamanho dos dados. Puta que pariu. Comentem. Com isso, acho que já resolveu 50% das tretas, né? Mano, é uma coisa simples, é interessante, porque quando a gente fala de segurança, parece, igual o Cássio falou, parece uma coisa absurda de outro mundo, você tem que aprender uma nova linguagem, você tem que aprender não sei o quê. Mano, e não tem nada a ver, as coisas são simples a esse nível, simples a... Cara, se eu limitar o tamanho da entrada, eu já consigo mitigar um monte de vulnerabilidade. Por quê? Você deixa lá, campo de CPF, por exemplo. Aí você deixa aberto. E deixa string, deixa o que for de entrada. Mano, o cara pode colocar um SQL injection gigante ali. Se você limita aos 11 números do campo de CPF, você já limitou muito tipo de vulnerabilidade. É claro que existe um monte de exploit que consegue, né, entrar com 11 números ali, dá. Mas só de você limitar o tamanho da entrada, você já limitou o script, né? O exploit. Cara, é babaquice. Você não precisa de biblioteca, você não precisa de... Nada. Você consegue resolver com cara, uma checagem. Uma. Qualquer linguagem, qualquer coisa. E até antes de você comentar, Gabriel, vale destacar ainda que não vai me fazer esse tipo de validação no front-end. Claro que no front-end tem que ter. Você já evita ali alguns botzinhos, algumas coisas, né? Tem que ter no front-end, mas isso a gente tá falando especificamente desse caso, back-end, né? Não você bloqueia o front-end, tá bloqueado. O cara dá um F12, chama na API lá, porra, aí vacilou, né? Mas antes do Gabriel falar, a pergunta pro Gabriel é, você valida o tamanho das entradas, Gabriel? Cara, eu geralmente fico sabendo depois que entra já, né? Aí já foi, né? Já foi. Aí é um pouco tarde. Então, pessoal, dica, validem o tamanho da entrada. Sempre bom. Como o Balbino fez aí, né? Eu vou um pouco além. De código aqui, né? Em aplicações que tem funções normais. E vou pedir para vocês, ouvintes, a gente tá numa média de 4 a 5 ouvintes. Você, ouvinte, coloque no Google aí foguete Ariane 5 e olhe a descrição, a causa que um foguete de $1 bilhão explodiu. Ó, eu vou ler para vocês agora a causa de uma linha aqui,
que tá no site oficial deles lá. Ó. Causa da explosão. A explosão ocorreu quando o computador de orientação tentou converter a velocidade do foguete de 64 bits para 16 bits. O número era muito grande, o que resultou no estouro de memória, mandou o foguete para a esquerda, o buffer overflow, e o foguete explodiu. Cara, é um perigo, tem que validar a entrada. Como eu digo, mandou para a esquerda e dá merda. Que merda. Exceto o Shift Left. Shift Left, acho que isso funciona, mas... Agora não, é Shift Right. A gente só avisa o dev no... Eu vou pegar um gancho aí do que você falou de front e back, que é importantíssimo. E isso se aplica, acho que, para a maioria das vulnerabilidades aqui, senão a gente ia ficar falando nisso, né? Tipo, back, front. E acho que vale para tudo. Cara, não confie na entrada, né? Tipo, não confie quem tá te enviando. É um erro muito comum você confiar nos dados que tá... nos dados de entrada. Então, muitas vezes você vê um back-end sem validação. Não tem validação nenhuma, não tem... ele não se previne de nada. Achando que o front é confiável. Aí o cara traz, carrega a informação e fala, cara, o cara já tem validação, ou é um API Gateway, seja o que for a camada. Independente se é um serviço que é confiável, não confie. Até porque a porra do sistema, ele vai evoluindo. E outras frentes vai começar a consumir. Então, talvez você iniciou lá fazendo desenvolvimento olhando só para um cara e, de repente, se ela é uma API, ele vai ser consumido por um outro serviço. E daí, aquele outro serviço pode ser que ele não tenha a validação que você queria. Aí daí já cagou tudo já, né? Que você confiava em nenhum, acabou. Então, cara... acho que isso daí de validar a entrada é essencial e realmente não é exagero de falar que pode ser os 80% das tretas aí, né? E não é à toa que é o primeiro item do OWASP Code Practices, né? Validação dados de entrada, né? Se o cara desistiu de ler o resto, ele já fez muito já. Boa, os caras da OWASP ele parou ali, tá de parabéns já, né? E tem uma parada importante com relação a isso também, que eu vejo muito, que é o cara falar assim, exemplo clássico, né? Ah, mas eu tô na rede, né? Eu tô aqui dentro, não preciso ser HTTPS. Ah, mas eu tô aqui, não preciso... Mano, é aí que você precisa, porque é a história da redução de impacto, o cara ganha... Aí o cara até fala, mas aí se tiver um problema aqui, quer dizer que o cara já entrou na rede, já ganhou o servidor? Fala, pois é. Se o cara te deu uma facada, então você vai deixar quieto, deixa ele torcer a faca lá dentro, deixa ele explorar o seu corpo inteiro com a peixeira lá dentro. Não, né, mano? Você dá um tapa e tenta tirar e correr, né? Usar aquele seu exemplo de casa, quando o ladrão entra na casa. Então quer dizer que você tá entrando na sua casa com o seu carro. Se o ladrão correr e conseguir entrar debaixo da garagem, já era. Ladrão, você conseguiu, hein, cara? Vai. Cara, dessa vez eu não perdi tempo. Boa. Ó, um outro item que eu queria ler aqui desse checklist de validação de dados de entrada é quando há falha de validação, é óbvio isso, né? Quando há falha de validação, a aplicação deve rejeitar os dados fornecidos. Parece óbvio, mas assim, exemplo que o Rodrigo deu, né? Você está esperando um CPF, né? Sei lá, 11 números. Veio 12, você dá erro, né? Você não processa, não vai para frente. Você dá um erro, dá uma mensagem, põe uma máscara aí para formatar. Sei lá, você ignora isso, né? Não segue o processamento. Você simplesmente avisa o usuário, se for o caso, retorna um erro para a API, o que quer que seja, mas é o que ele fala, rejeite os dados. Simples assim. Parece óbvio falar isso, mas é importante lembrar. E olha só que interessante. Quando ele não rejeita, ele passa para outras camadas. E ele vai fazer todo o processamento. E processamento custa, mano. Então, sim. Cada entrada, você tá gerando milhões de processamento, milhões... Cara, você tá criando fila, né, para quem quer usar de verdade. Você abre para outras vulnerabilidades, outros tipos de exploit, brute force, tudo mais. Cara, na hora que você falou disso, eu já lembrei de uma vulnerabilidade que eu acho linda, velho. Linda. Que é o Blind SQL Injection. Que é, você manda, você não tem a resposta, você não tem a negação dela, só que você tem resposta de erro depois. E você consegue calcular pelo tempo de resposta se o que você tá esperando, ele vai vir. Então você fica mandando, ele não tá rejeitando, ele tá processando. E daí ele vai te respondendo, ele vai sempre responder erro, só que com tempos diferentes. Aí você vê lá, qual o payload que eu mandei que tem mais tempo, e aí você consegue entender que o processamento deu certo. Cara, nossa, eu acho fantástico. E aliás, você comentou da vulnerabilidade que ninguém vê, né? O Blind SQL Injection.
Não é muito rico, né? DevSecOps. DevSecOps. Boa, ó. Mano, hoje a gente tá mafiado. É porque ou o Marcos não tá, ou vocês que voltaram a trabalhar, né? Vou deixar pros ouvintes O responderem. ano começa agora, né? Não é depois do carnaval que o ano começa. Boa. Bem destacado. Aqui é o Brasil, né? Outro item. Vocês querem pegar um item aleatório? Porque eu vou pegar um item aqui. Não, deixa eu pegar um aqui. Pega um Pega aí. então, Bobino. Pega. Pega um aí. Um que é simples. Cara, pior que é tudo simples, essa desgraça. É isso que é. Peraí, você tá falando pra mim que segurança não é a coisa mais difícil do mundo? Não é. Tá tentando me dizer que A coisa mais. Ó, errado eu é vou mais te falar. difícil do que codar seguro? Mano, É isso. eu e o Cássio passamos a vida falando isso. Fazer errado dá mais trabalho. Mano. dá mais trabalho. Mas dá Tem mesmo, que forçar pra dar errado. Tá mesmo, Ó, cara. mas de verdade, ó, o mais difícil nisso tudo, e é real isso é real. O mais difícil nisso tudo de segurança é você ter a noção que existe. É isso. Tipo, geralmente as pessoas erram não porque ela quer, é por ignorância, assim, né? Não num modo pejorativo. Desconhecimento, Porque não né? Desconhecer aquilo. Né? Ele não conhece. Então, a partir do momento que o cara conhece, ele vai falar, puta, mano, é isso. É tipo, puta, mas era só fazer isso? É. Então, tá aqui, tá feito. 2 segundos. Acabou. Acho que a sensação que a galera tem hoje, antes de você falar do item, Rodrigo, a sensação que o pessoal tem hoje não é dificuldade de segurança, pelo menos de application security, no nosso contexto aqui, mas é o trabalho que dá. Por quê? Porque é muito legado, é muita coisa já rodando, produção, então você tem que olhar para trás agora e refazer tudo isso, reajustar tudo isso. Isso dá muito trabalho mesmo. E aí você vai ter barreiras de integração, vai ter barreiras de tecnologia, vai ter sérios problemas de fato. Mas fazer segurança, desenvolvimento seguro, não é difícil, cara. Não é. A verdade é essa, não é difícil. E não toma muito tempo, né? Inicialmente, quando você já tem tudo legado, tudo mais, você tem que colocar, implantar em um ambiente que já tá rodando, você vai gastar um tempo inicial para organizar as coisas, mas depois você tá ganhando tempo, porque você para de ficar parando a esteira para ficar resolvendo vulnerabilidade, você para de ficar gerando tantos relatórios, você começa a economizar tempo lá na frente. Tem um gráfico até, né, mostrando o custo de uma vulnerabilidade. Aí, quanto mais cedo você encontra ela, mais barato sai para a empresa. Sim. Bom, eu ia falar de validação do tipo de dado esperado. Parece tipo, coisa imbecil, né? Tipo, cara, o que eu tô esperando? É o whitelist, né? Isso aqui é o famoso whitelist, né? Mas o ponto, isso é verdade. Eu já tive situações que eu tive que explicar pro cara o que era uma deserialização de dados inseguras, né? Que aparece muito. E quando eu expliquei pro cara, o cara falou assim pra mim: é isso? Não, por Deus, ele falou: é isso? Eu falei: é isso. É isso, cara. É uma linha, é isso, cara. Pô, então assim, o chefe do cara tá querendo matar ele, tá todo mundo querendo matar, o cara tá puto, estourando. Não, mas é isso que tem que fazer. Então quando o cara sabe, esse desconhecimento que você falou, Cássio, né? A ignorância que o Alberto comentou também, né? Na questão de não saber, né? Causa isso, né? Tipo, a pessoa fica surpresa quando ela descobre que era só isso que ela precisava fazer, entendeu? E eu acho que isso que gera um pouco de resistência, aí é opinião minha, tá? Com relação aos desenvolvedores, com relação à segurança. Tipo, o cara pensa, puta, não é que é mais trampo, ele gosta do técnico, mas é que é o desconhecido. Nossa, vou ter que resolver um insecure deserialization, fudeu. Ele sabe o que é deserialization, mas ele não sabe o que é insecure deserialization. Aí você, não, cara, é só aqui, ó, trata o dado dessa forma e tal. Saca? É isso que você falou, esse que às vezes, né, por isso que a história do conversar, né, integrar com os times, enfim. Fala aí, Rodrigo, continua. Inclusive, eu acho que esse daí é um problema geral de comunicação, né? Acho que seria um trabalho trazer isso para uma linguagem mais clara, né, para o desenvolvedor. Tipo, transformar isso, pegar essa estrutura e transformar numa forma do cara bater o olho e falar, beleza, mano, vamos usar assim. O que eu ia falar de serialização? Serialização não, esperar o dado válido. Tem muitas linguagens que são fortemente tipadas que ela evita que você crie, que você erre nisso, né? Então, e o cara, ele às vezes vai buscar outra linguagem, alguma coisa, sei lá, fora disso, pra conseguir quebrar. Sim. O Python, por exemplo, ele não né? Você consegue aliás, você até consegue, mas você tem que ir atrás para fazer isso, né? Pra ser tipificado, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as ferramentas e os frameworks, eles tentam te evitar, eles tentam ajudar você a evitar esse tipo de problema. Algumas coisas, exato. E a gente ainda consegue quebrar essas coisas. Então, é muito importante você saber o que tá... Na verdade, você já sabe o que você quer receber.
O problema é que você tem que especificar quando você está desenvolvendo. Então você tem que parar, olhar e falar, cara, qual que é a minha entrada? A minha entrada é um texto, beleza. Texto de... qual é a validação? O tamanho X. Tamanho. Caractere especial. Sei Formato. lá. Entender qual é o formato da sua entrada. Que daí você evita exploits. E outras, quando você está conversando entre serviços, quando você estrutura o tipo de dados, você evita que o cara fique tentando descobrir, né? Ele fica batendo e tentando receber a resposta. Sim. Se o cara não passa a estrutura, se você define a estrutura e você nega qualquer coisa que seja diferente, acabou. O cara ele não vai saber como é, ele não vai conseguir montar lá por tentativa e erro. Você só rejeita, fala, cara, não é isso que eu tô esperando. Um exemplo disso aí cara, eu cansei de fazer sistemas, inclusive, na época que eu não sabia de segurança, e ver sistemas que o campo idade, por exemplo, era um inteiro. O pessoal de C# aí, Java, né, um inteiro 32 bits. Então, pra que você precisa de um inteiro 32 bits para armazenar um número que aí vai de 0 a 100 no máximo? No máximo. 0 a 100 é a idade, né? Tá bom, vai, 120, né? Você quer deixar ali, quer ser inclusivo, mas não é um número negativo, não precisa de 32 bits, 16, precisa menos, né? É o mínimo possível no inteiro. Então é um exemplo, cara, eu preciso receber um campo aqui, idade, eu vou pegar um tipo de dado aqui específico de 0 a 100, 0 a 120, vai. Acabou, mano. Veio 121, bloqueia. Veio -1, bloqueia. 0, dependendo do caso, né? Pode ser bloqueado, enfim, vale uma discussão de negócio. Mas é isso, mano, é um whitelist, o que você aceita? Às vezes essa whitelist, ela pode ser muito extensa, aí entra a questão do formato, tipo e tal. Mas você tá esperando lá um e-mail da vida. Mano, o e-mail tem um formato, ele não vai mudar. Tá diferente daquele formato? É um problema. Nega o dado e pronto, acabou. Acho que esse é o ponto aqui pra gente encerrar a primeira categoria, né? Querem falar mais alguma coisa ou não? Mano, isso daqui acho que já cobre muito sobre validar a entrada, né? Mas vale destacar, ó, a gente comentou de 3, 4 itens. Só essa parte lá do documento, eles têm 3, 6, 9, 12, 15, 16 itens para você fazer um check lá de validação de inputs de dados. Então, dá uma lida, porque tem coisa interessante ali. Inclusive, esse documento todo tem coisas aqui que dá para você aplicar no seu pré-commit hook, por exemplo, como uma política e evitar que o código esteja fora dessas políticas. Né, dá pra fazer checagens, dependendo da solução SAST que você usa, dá para pôr algum tipo de checagem lá também, lints que possam fazer essa validação, enfim, né? Questões aí pra gente desenvolver. Se o cara faz isso, o cara economiza uma grana preta de contratar terceiros para segurança, mano. Não sei se o pessoal lembra, né? A gente gravou segunda temporada, acho, veio o Marcel gravar com a gente aqui, Marcel é arquiteto de software. E ele falou, cara, o trampo do arquiteto tende a acabar. Eu diria que o trampo do Application Security também. Não precisaria do cara de AppSec se o dev fizesse as coisas que tem que fazer. Se o time de infra fizesse as coisas que tem que fazer. Se o time, né, de DevOps fizesse as coisas que tem que fazer. Enfim. Próximo item da categoria é codificação de dados de saída. Né? Do mesmo jeito que os dados entram, você também tem, né, eles vão sair de alguma forma no seu processamento, é importante codificá-los, né, e tratá-los de certa forma. Esse item, especificamente, ele tem 6 itens ali pra fazer o checklist. Vocês querem comentar algum? Tem algum aí? Tem o famoso XSS Reflected, né? O famoso para evitar um XSS, por exemplo. Famoso. Fala aí, Roberto. Eu ia falar justamente de vazamento de dados. Cara, da mesma forma que você não confia quem está enviando seus dados, você não pode confiar para quem você está enviando seus dados. Então, por isso que é codificação e tudo mais, ele tem que ser feita de forma simples. Então, o cara ele pode simplesmente espetar sua API e consumir tudo que você tem. E se você codifica ela de forma estruturada, você vai dificultar isso, né? Boa. Como assim, se ele não bateu na API já era? Como assim? Se ele conseguiu entrar, então... Não, mas isso é verdade, né? Mas tem um item específico aqui, ó, que é exatamente com relação a XSS ou coisas do tipo. Mas ele fala aqui, ó, realizar o tratamento ou a sanitização baseada em contexto de todos os dados provenientes de fontes não confiáveis usados para construir consultas SQL, XML, LDAP, enfim. Ou seja, a consulta em si ela é uma saída, né? Você vai usar isso no processamento até para evitar SQL injection, por exemplo. Então a ideia é você recebeu um parâmetro, validou, sanitizou e tratou para que a sua saída seja protegida.
você garante que o comando que você vai executar, etc., não esteja manipulado, né? Ou que o pessoal gosta de falar de tampering, por exemplo, né? De adulterado, essa palavra é legal. Que não seja adulterado. Então, a própria saída em si, para você validar essa questão. E o próprio XSS, como o Gabriel falou, né? Saídas HTML, coisas do tipo. Se não tiver um encoding corretamente, né? Que é o que eles falam aqui de codificação nesse sentido de encoding. Se você não tiver o tratamento correto, dados que foram manipulados podem entrar para que influenciem a sua saída, para que o Gabriel falou, um XSS Reflected ou outro tipo de manipulação na página HTML especificamente. Aí entra lá no click hijack, né, de sequestrar o clique, aí frame injection, né, trocentos... Tem uma lista agora. Tudo que é possível fazer em HTML e JavaScript está relacionado a encoding de saída de dados. Eu lembro um problema que a gente pegou com isso. Eu fazia parte de todo um sistema, eu cuidava de alguns microserviços. E daí tinha dados de entrada e dados de saída. E sempre eu ouvia problema do que estava chegando e sempre eu via problemas do que estava saindo. Eu fui lá, resolvi o que estava saindo. Então, eu isolei os problemas que o pessoal trazia. Eu isolei, então eu só me preocupava com o que entrava. E daí eu começava, o time fazia todo tipo de tratamento e tudo mais para a entrada. Ele falava, cara, mas não tá chegando assim, tá chegando assado, não tá chegando... Cara, entenda, quem tem que tratar o dado de saída é o cara. Porque eu não preciso, senão eu vou ter que especificar para todos os sistemas que vai utilizar minha API. Então não é isso. Eu tenho que receber, o contrato é esse, ó. Tá aqui, ó. Eu recebo isso. Por isso que é interessante, você tem que validar a entrada. Porque se você recebe uma saída cagada, daí você pode ser essa pessoa, como a gente fez isso também. Sim. A gente recebia informação cagada. Então o cara passava dados quebrados, e quando chegava link de HTML e tudo mais, estourava toda a aplicação, mano. Toda. Mano, ontem acordei mais cedo. Por acaso eu liguei a TV, tava passando episódio de South Park. South Park é sensacional, né? Que era a galera, eles inverteram lá, a galera tava botando comida na bunda e cagando pela boca. Os caras inverteram, tá ligado? Mano, é exatamente o que você falou. O seu sistema confia no outro, que tá interno. A saída veio cagada, consequentemente sua entrada veio cagada, a sua saída também vai ser. Ai, cara. Bom, enfim. Gabriel, quer comentar nesse tópico? Ou foda-se? Não, sobre esse já falei, já. Próximo já, depois dessa cagada aí. Próximo tópico é autenticação e gerenciamento de credenciais. Isso aqui é... polêmico, tá? Isso aqui é criticudo, né? Como diria um filósofo. Porque, aliás, esse checklist aqui ele tem mais de 30 itens, se eu não me engano, 35 itens, né, de checklist. Né? O primeiro deles, eu tive um problema desse quando eu trabalhei numa empresa muito, mas muito popular no Brasil. A galera conhece aí, eu não vou falar. Que é requerer autenticação para todas as páginas e recursos, exceto para aqueles que são intencionalmente públicos. Coloca uma ênfase em recursos aí, por favor. Só requerer não esquecer que não é página, só para página. Todas as páginas e recursos. Mano, essa empresa que eu trabalhei, inclusive, era uma empresa que lidava com informação sensível. E o resumo da ópera você autenticava e na URL ficava o teu CPF. E qualquer CPF que você colocasse na URL, trazia os dados. Mano. Cara, parece surreal, né? É uma coisa... E sabe o que é pior? É que eu não posso falar o nome da empresa porque vai dar merda. Mas assim, é uma empresa que praticamente lidar só com CPF. Eles só fazem isso. Só isso. Não diga mais nada. Eu já sei qual é. Captei a nossa mensagem. Tem nossa mensagem. Isso daí é tão imbecil que o cara não precisa nem ter uma lista de CPF pra coletar. É só ele colocar lá o CPF 000 mais um. Aí ele vai rodando um force lá, acabou, mano. Ele nem precisa validar, ele não se preocupa com validação do CPF, se existe ou não, só roda tudo lá. Isso aqui é o famoso, cara, você tá navegando nas páginas, né? Garante que cada request, vamos chamar assim, numa página ou recurso, né, como bem destacou o Rodrigo, esteja de fato validando se aquele request, aquela requisição, aquela solicitação pode ser atendida. E essa história de navegar em página, trocar parâmetro, cara, cansei de desenvolver assim, inclusive, mas eu lembro que o page load do meu ASP.NET, ó que lindo, hein?
o page load lá tinha um ifzão lá, authenticated, né? Então pegava o cookie, validava certinho se o cara tava autenticado, aquela coisa toda. Pra garantir que pô, o cara tá, uma coisa é estar autenticado, outra coisa é ter a permissão, né? Então tem duas coisas diferentes. Ele até coloca aqui, ó. E olha só como o checklist é bem claro, ó. Exceto para aqueles que são intencionalmente públicos. Senão o cara vai querer pôr autenticação na página pública também. Na landing page. O cara vai querer fazer a cagada. A home ali, cara. Então assim, cara, autentiquem. Fala aí, Gabriel. O Bobeno tocou no assunto que tocou num tópico aí bom. Diferenciar recurso de página, né? Que às vezes o cara tá ouvindo isso e deve falar, porra, então cada produto meu dentro de uma página vai ter que estar autenticado. Então, pô, conhecimento é poder, né, cara? Então vamos lá. Então tem a lógica aí também. Saber diferenciar o que é o recurso, né? O que é o produto, né? Tem algumas empresas que, cara, uma página ali tem 1 milhão de produtos dentro dela, né? A gente vê isso no dia a dia. E o que realmente precisa estar autenticado, né? Que às vezes o jeito que a gente fala assusta o cara, né? Tipo, pô, tem uma página nova que tá tudo autenticado, lógico. Entendeu? É lógico. Você deu um exemplo bom, o e-commerce, por exemplo. Você autentica na minha conta, meus pedidos, produto, né? Lá, mas na lista de produto, a vitrine você não autentica, né? Então. Pra ver o batom rosa aqui, eu tenho que ir no lugar com o meu outro usuário aqui. Não faz sentido. e autenticar as camadas, né? Tipo, não só página ali. Tipo, não faço front e não preciso fazer. Mano, cursos, API Gateway, sei lá, acesso a dados. Eu lembrei de um caso, eu tava trabalhando numa squad, e daí eu vi um camarada lá mexendo e tal, ele falou, mano, como que eu faço pra mexer aqui nessa API aqui e tal, pra tirar a autenticação dela e deixar ela pública? Mano, eu lembro disso. Aí eu, mas por que você quer deixar a aplicação pública? Ah, chegou a requisição aqui, eu vou fazer. Aí eu, peraí, mano, de quem mandou? Aí eu fui atrás e tal. Aí eu falei, peraí, por que você quer fazer isso? Ah, é porque minha aplicação não tá conseguindo enxergar a sua. Ela tinha que enxergar mesmo, né? Ela tinha que enxergar. Ah, eu não tô conseguindo bater na aplicação. Ah, mas aí a gente cria uma autenticação pra sua aplicação. Não tira ela, você não abre ela pro mundo pra você conseguir. Mano, e o cara, pior... o caminho mais difícil. Você parou a pensar nisso? É o mais difícil. Eu vou te falar ainda, Gabriel. O pior está por vir. Foi esse dia, eu já contei desse caso aqui. Foi esse dia que eu parei, sentei pra ajudar o cara, e daí tomou mais tempo por causa disso, né? Porque eu falei, mano, você não vai abrir essa desgraça, você vai arrumar a sua e autenticar a sua. Aí os caras questionaram por que eu tava conversando com segurança, o grupo, eu tava conversando com o Cássio, ele falou, Cássio, mano, como que a gente cria mais usuário e tal, não sei o que, pros caras aqui. Mano, eu tomei comida de rabo, velho, porque eu tava gastando tempo com isso. Eu falei, cara, não, é mais rápido mesmo eu ir lá e abrir a API, mano. Quando eu for... Depois, a empresa foi, né? Teve problema, né? Eu vou fazer uma promessa aqui. Não é a mesma não, né, do Cássio, né? Não é a mesma empresa não, né? Só pra saber. A gente trabalhava junto nessa época aí. Mas outra empresa. Vou fazer uma promessa aqui, ó. Promessa, tá? Quando eu ficar rico, milionário, não precisar mais trabalhar, de fato, terá um episódio só pra falar os nomes dessa galera, desses pau no cu que a gente trampou junto, de algumas empresas que só fazem a bosta. A empresa em si não tem culpa, a culpa é das pessoas que estão lá. Vai ter um episódio que eu vou expor todo geral, mano. Processa essa porra aí, foda-se. Eu vou estar morando na Tailândia mesmo, vem buscar. Ó, mas um dia. Eu acho que tem uma outra que é mais fácil acontecer, é que se você estiver no leito de morte. Boa, deixa escrito. Falou, expõe isso aqui pra mim. Boa. Essa é mais fácil de acontecer. Quer dizer, essa é certeza vai acontecer, né? Ser rico não é certeza. Deixa escrito já. Outro item que tá aqui na lista que eu queria puxar, se vocês tiverem um aí, podem falar, mas eu vou pegar esse aqui, ó. Puxa aí. Ele fala aqui, ó, utilizar a autenticação para conexão a sistemas externos que envolvam o tráfego de informação sensível ou acesso a funções. Resumo o que o Rodrigo falou. Você está chamando uma API externa, um microserviço, conecta, mano. Conecta no sentido de autentica, né? Quem é você? Quem tá indo buscar informação? Tem permissão de fazer isso, etc. A própria conexão com o banco de dados, vale destacar. Tem que ter um usuário e senha, né? Ou ponha um usuário e senha, enfim, criptográfico, aquela coisa toda. Mas, por que sistema externo, né? Pensa no seu algoritmo, na sua aplicação. Você está conectando numa outra API, em outro lugar fora da tua função própria, você vai naturalmente é externo. Ó. Externo não de externo à sua empresa, mas externo ao seu processamento. Autentica de alguma forma, mano. Põe lá a porra de uma validação, quem é que tá fazendo o quê, pra que tá fazendo essa requisição, gera um log de auditoria disso.
é o traceability da parada. Porque senão você tem o caos que é hoje, né? Microserviço pra todo lado, um chama o outro e o surubão dos microserviços, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem chama quem. Ah, tá na minha rede, pode chamar, pode invocar. Cara, É o caos, né? comentar até na época que eu mais fazia modelagem de ameaça, que a gente tinha muita modelagem de ameaça pra fazer, e tinha um checklist de pergunta lá, e uma pergunta era, cara, essa aplicação, essa API ou esse microserviço, com quem que ela se comunica e com quem que ela se autentica? Então a gente fazia essa pergunta, e era onde o pessoal mais patinava, sem brincadeira. Então quando a gente falava, com quem que essa API, por exemplo, essa aplicação se comunica? Que API ela consome? Cara, o pessoal patinava ali. Putz, preciso validar, confirmar. Tá aí a autenticação dela. Pô, preciso ver também e tal. A gente tá falando com o arquiteto ali, entendeu? Tá falando com o cara que era pra saber sobre isso, né? A gente vê que tem esse déficit no mercado também do pessoal ir atrás do básico. Por essas e outras que eu digo, aguardo a vinda dela, né? Da grande pedra da obliteração. Quando você ficar rico, você pode comprar uma grande pedra também, né, Cássio? Comprar também. Vou ser o Tron. Vou fazer a minha aqui da Terra. Um grande tronco. Tecnologia. DevSecOps. Quer falar outro item, Rodrigo? Você tocou outro item na lista? Que não falta item aqui. Tem um aqui que eu acho bem interessante e a vulnerabilidades daqui, eu acho a exploração disso eu acho muito foda. Ele é bem grande aqui, mas em resumo se você tiver que guardar, assim, ele fala para você utilizar repositórios externos para armazenar suas senhas e tudo mais. Se você tiver que fazer isso dentro de casa, se você que estiver fazendo isso, guarde de forma segura, usando usando Vault. Quando você vai rechear ela, gerar hash. Você vai criptografar ela de forma one-way, que é o seguinte: o cara, você tá armazenando as senhas, aí o cara chega na sua base e puxa tudo. Se você armazena, que eu acho que tomara que isso já não exista, né? Se você armazena em forma de texto, trabalho nenhum, o cara só pega e usa lá. Usuário e senha, ele já tem tudo lá. Rapidinho, existe. Mas existe. Vou fingir que não. Uhum. A outra forma que o pessoal acha que é seguro o Gabriel lembrou aqui no texto aqui, ó, fazer o rechear ele, né? Fazer o hash dele. Rechear. É o pessoal fazer hashes em MD5. O MD5, ele vai, maravilha. Você não vai desfazer ele. Porém, existe uma técnica de hash tables. Já viu esse bagulho aí de... Rainbow O que eles fazem? Os caras saem rolando, fazendo um monte de hash das principais senhas que são utilizadas e tudo mais. Então, ele consegue bater. Ele fala assim, essa chave, alguém já gerou essa chave? Já. O que ela significa? Ela significa admin. Então, o cara tem acesso. Né? Ele consegue fazer um depar ali. Que eu acho sensacional. E quando você faz a criptografia de forma segura, você cria partes dessa hash e só o usuário tem acesso a outra parte dela. Então, quando chega no banco de dados, você não consegue nem desfazer e você nem consegue fazer esse depara da hash. Ela sempre vai ser única. Por mais que você coloque duas senhas idênticas, elas geram hash diferente. O hash é diferente, né? Vale lembrar que você usou a criptografia entre aspas, né? Porque quem tá só ouvindo vai achar que a gente tá com criptografia e são coisas um pouco diferentes, né? Tem um termo mais... É o hash, né? Gerar hash. Você vai gerar o hash dele, Boa. Outro item que é legal comentar, que ele tá aqui, ó. Exigir nova autenticação. Olha só. Exigir nova autenticação dos usuários antes da realização de operações críticas. É exatamente para quem usa aplicativo, sei lá, Nubank, por exemplo, aplicativo de banco. Você autenticou, você tá lá vendo o seu extrato, né, navegando ali, tal. Aí você quer fazer o Pix, ele pede um PIN, né, um PIN de 4 dígitos, ou precisa autenticar de novo. Então é literalmente a nova autenticação. O cara já está autenticado. Mas é para garantir, porque é uma operação crítica, né? Tá saindo dinheiro, ele vai gerar uma transação. Então ele, valida, o cara é ele mesmo, ele quer fazer isso mesmo, né? Às vezes é um acidente e tal, porque é uma operação crítica. Então é uma boa prática, de uma maneira geral, exigir essa double check, né? Vamos chamar assim. Normalmente a gente vê isso em transação financeira, né? Ou no dia a dia, você seleciona um arquivo aí e aperta o botão delete. Vai aparecer uma mensagem de confirmação. Quer mesmo excluir esse arquivo? Nesse caso, é só uma pergunta, ele não está reautenticando. Mas é uma operação crítica, excluir um arquivo, né? Ou deletar alguma coisa. Ele tá confirmando ali, quer mesmo fazer isso, né? Tem um sim ou não e tal.
Então, no caso de operações críticas, né, ele fala de pedir uma nova autenticação, porque a gente está falando da categoria específica aqui de autenticação e gerenciamento de credenciais. É legal você considerar isso nos seus sistemas, né? Sei lá, tem o e-commerce, pagamento, cadastro de usuário, deleção de usuário, enfim. Acho que a criticidade do que é crítico ou não no seu negócio, só você pode dizer, não é a gente que vai classificar aqui. Isso daí acho que a exploração padrão dela é o cookie hijack, né, por exemplo. Às vezes você faz a autenticação uma vez só, aí tá lá, armazenou, ele gerou uma autenticação e falou, cara, beleza, é você mesmo que fez o login. O cara pode simplesmente acessar os cookies do seu navegador, pegar para ele e pronto, ele já tem. É mais ou menos assim, é como se fosse um crachá. Funciona como se fosse um crachá. Para você ter o crachá da empresa, você tem que ter autenticação, manda seus documentos, blá, 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 os caras passam por todo o processo, te dá um crachazinho para você passar lá na catraca. Aí você perde seu crachá. Alguém rouba, alguém toma. O cara só vai passar, acabou. Tipo, ele já está autenticado. Exato. Então, essa validação, aliás, essa revalidação seria mais ou menos o processo do cara ter um porteiro para olhar que o seu crachá é a sua cara. Por isso que o crachá geralmente tem a fotinha lá. Sim. Pro cara olhar e falar, mano, peraí, o crachá de uma mulher, esse é um homem, mano. Aí, cara, tá errado aqui. Tipo, vamos ver o que tá de errado. Aí o cara vai verificar, né? E nesse processo ainda, seguindo a lógica, gerou um crachá novo, invalida o antigo. Né? É igual, acontece com o cartão, você bloqueia o cartão, já gera um novo e naturalmente já bloqueia o anterior, tá? Você falou um pouco da sessão, mas eu até comentar isso que, beleza, pede a autenticação de novo no seu e-commerce, mas invalida, né? A autenticação do cookie anterior, pelo amor de Deus. É a história tem um problema relacionado a isso também, fugiu o nome agora, mas é o logoff, né? O cara faz o logoff, mas ele só desloga o cara da tela ali, mostra, beleza, tá deslogado. Mas a sessão dele no sistema tá válida. Então a história do cara pega o ID da sessão, aquela coisa, ele consegue reutilizar e tudo mais. Acabou. Cara, esse item aqui tem 35, eu contei aqui, tem 35 cheques nessa categoria. Mano, falou 3, mas vamos falar mais um pra gente encerrar aí. Dele? Mais um? Só mais um? Só mais um, já 40 minutos de episódio aqui. Eu queria até comentar uma coisa. Vale ressaltar... Esses vagabundos não trabalhavam, agora quer trabalhar 2 episódios num só. O ano começou agora. Vale ressaltar, pessoal, ouvintes aí, pai e mãe, não estamos falando aqui de coisas que aconteciam. Peraí, cara. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Ai, cara, falei. Não estamos falando aqui de coisas que aconteciam 30 anos atrás, não, tá? Por mais que pareça, não é. É coisa que tá acontecendo agora, nesse minuto aqui, ó. Nesse segundo. Hoje. A gente vê no dia a dia essa merda acontecendo. E por isso a indignação. Tá entendendo agora? Você tá entendendo agora, ouvinte? Por isso que a gente fica puto. Indignação, pô. Café do cara vai virar o alborguete, mano. É o alborguete, pode crer. Eu tô louco! Quando eu falo pra validar input, eu tô louco! Fala aí, Rodrigo, você ia falar o último item? Eu não ia eu tenho o último aqui, mas eu ia complementar o outro que vocês estavam falando, mas já foi. Não, pula, fala o outro. Fala tá, o último. E é engraçado isso daqui. Caso você utilize código de terceiro para realizar a autenticação, inspecione cuidadosamente para garantir que o mesmo não é afetado por qualquer código malicioso. Não, cara, tá nem de usar a biblioteca, tem que validar a biblioteca que eu tô usando. Claro, você tá de sacanagem, né, pô? Isso é vacilo, porque né? Eu quero dar um npm install, nome do pacote, acabou. Não quero fazer mais, não quero validar, não nada. Alguém já fez, open source já fez pra mim. O cara ganha lá um milhão de... mano, já existe 1 milhão de bibliotecas, mano. Fazendo o que eu vou fazer, pra que eu vou fazer? E pra que eu vou perder o tempo olhando? Mas usar essa biblioteca na outra empresa nunca deu problema, pô. Esse item é foda, cara, porque assim, é a história da confiança, né? O cara confia numa parada crítica. É lógico que você não vai validar todos os open source da vida. Deveria, de certo modo. Mas você não vai validar pra arredondar o canto do botão, a função que faz. Nem precisa validar. Agora um cara que tá autenticando, que você tá passando esses dados críticos ali pra dentro, quem garante que o cara não tá logando em uma API externa ou pegando esses dados, sei lá, né? Mas, Cássio, você tá validando o canto do botão ou não? Eu valido os cantos. Isso é importante. Ainda digo mais, tem solicitações aqui na nossa... Não vou falar não, mas trabalhamos com soluções que tem o SCA, né? E tem gente que pede pra marcar falso positivo em biblioteca, em SCA catalogada, tá? Isso existe também, tá? Pessoal, isso existe. É a mesma história, você vai no médico, sei lá, o cara tira um raio-x, exames mais óbvios, né? Sei lá, raio-x, coisas do tipo, exames de imagem, vamos chamar assim. Tá lá na imagem, ó. Tá aqui o problema, você tá vendo o problema, tá aqui.
Aí o cara fala, não, isso não é, isso é falso positivo. Não, o maluco vai levar. O braço do cara tá assim, meu osso não tá quebrado, não. O maluco vai levar no médico e coloca uma fita em cima do bagulho. Não existe. Essa mancha no meu pulmão aí não existe, não. Bom, a gente tira sarro, a gente brinca, porque tem que ser, né? Tem que ser leve o episódio e o podcast inteiro é assim, mas a verdade é que, gente, ouçam essa série, tá fantástica. É literalmente para falar um pouco do documento, trazer exemplos para vocês, boas práticas de codificação segura. Mas tá lá o documento, tem em português, o próprio documento da UASP. Eu vou deixar os links aqui para vocês, baixem, criem o guia de vocês, reutilizem esse guia. Acho que o importante é que vocês apliquem, né, e adotem essas boas práticas aí no desenvolvimento de vocês, beleza? Se não quiser clicar no link, dá uma googada aí, OASP SCP Quick Reference. É isso. Mano, é isso. Mano, e eu vou falar porque esse bagulho é muito, muito, muito importante, mano. Faz isso, pega essa birosca aqui, não precisa ninguém pedir pra você da empresa. Pega essa porra aqui, leva, faz isso, garanto que você vai ganhar aumento, mano. Garantido, mano. 80% das vulnerabilidades você vai matar. Se você aprender a fazer tudo que tá no guia e não ganhar aumento, a gente te contrata. E dá aumento. Dá aumento. Fechou, então. Acho que era isso. Episódio. Vou chamar de primeiro episódio da nossa série, né? A gente tem isso fazer mesmo. uns 4 ou 5 episódios aí pra complementar todos os itens. Sugestão do nosso ouvinte Beto. Aliás, Beto, queremos você aqui. Mentira, não sei quem é, então. Manda o nome. Manda uma mensagem lá no Discord pra gente saber o nome completo. Aí no próximo episódio a gente anuncia aqui, porque essa série foi uma sugestão dele. Não precisa, 20, Beto, eu acho que não repete, mas... Eu acho que foi o Rodrigo trollando. Ele entrou lá com outro login, pois lá, é o Beto. Cara, ó, eu juro por Deus, tá? Agora um pouquinho de engenharia social. Eu brinquei do meu pai, esse Beto é o nome do meu pai, tá, Roberto? Talvez seja ele, tá? Talvez. Tá? Pode ser. Porque teve uma sugestão aqui também da Elma. Vocês viram? O ouvinte Elma. E a mãe. A Maria, né? Elma Maria? Isso. É uma Maria. Pinto, não, acho. Fechou. É com o nosso. Um alô pro nosso ouvinte Elma Maria Pinto, que a gente se despede do episódio de hoje. Cara. Que bom que o Marcos não estava aqui, pelo menos as piadas foram engraçadas hoje, né? Vai verdade. Esse ponto. E é isso, a gente se vê semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Gabriel Privilati. Rodrigo Balbi. Que E voltaram a trabalhar, né? O ano começou. Né? Um beijo pra uma Maria Pinto. Beijos. Termina aqui DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.